tá, pessoal? Não é só isso que ele está falando. Ele está falando de algo um pouco mais profundo, um pouco mais no início. Estamos falando sobre roubar a infância de crianças, né? Adultizar essas crianças, essa infância roubada por meio de excesso de postagem, por meio de engajamento, por procura de monetização, entre tantos outros assuntos, e que acaba aí desaguando em um mundo de inúmeras consequências, inclusive criminais. Então, esse vídeo do Felca, que assim furou a bolha, ele é importantíssimo, ele tem uma preciosidade muito grande, onde ele não só trouxe exemplos de adultização, como ele deu nome a bois, né, vamos dizer assim, de pessoas que já eram questionadas. Ele questiona o poder público, ele questiona as autoridades, ele questiona não só isso, a sociedade, eu e você, qual o nosso papel diante de tudo isso que nós estamos assistindo. E é muito importante isso, gente. Nós não podemos olhar para um assunto tão precioso como esse, olhando por bandeiras de política. Mas é óbvio que sempre vai surgir as teorias da conspiração. A gente sempre pediu ali a proteção do Felca. O vídeo estourou, furou a bolha, trouxe consequências, espero que traga mais consequências. Boas! Pois cerca de 30 milhões de visualizações em tão pouco tempo para você ver como é o assunto que está na boca de todo mundo. E agora eu quero já colocar o Senzi no papo, né? Que o Felca denunciou essas questões envolvendo menores de idades e adultização na internet. Agora eu quero saber da parte da lei. Como que a lei enxerga essas questões, João? Perfeito. Vilela, hoje em dia, né, essa questão de adultização, né, não existe um crime específico previsto na legislação que a gente vai ter ali o nome de adultização, né? O que nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente são princípios gerais, né, do ECA, né, que a gente chama de Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que vão garantir uma proteção integral à criança, ao adolescente, tal, como, por exemplo, as questões morais, éticas, imagem, né, da criança não participar de questões vexatórias, né? E a legislação ela é interessante porque ela coloca essas pessoas, né, a criança e o adolescente, como pessoas em desenvolvimento, né? Então, no momento que a gente está ali em desenvolvimento, que a gente está nesse momento de ser criança ou adolescente, como a doutora Luana falou, né, de roubar a infância, né? Ou seja, quando a gente está nesse momento de desenvolvimento, nós estamos nessa etapa da vida, ela tem que ser vivida sem nenhuma inviolabilidade, sem que a gente tenha a nossa integridade psíquica ou moral, né, violada. E isso tudo, né, tá de acordo com esses princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então não existe, assim, na lei, né, a palavra adultização, né, mas tem esses princípios gerais. E o que a gente viu, né, nesse vídeo, né, do Felca, em outros também que eu tive acesso, a gente vê várias crianças e adolescentes, né, rebolando, fazendo pose, simulando questões sexuais, né, etc. E eu entendo, né, pelo menos é a minha concepção, que sujeitar essas crianças, né, a esse tipo de situação viola totalmente esses princípios que eu falei, né? Porque você está dando àquela criança uma característica de adulto, né? Que são essas características sociais, né? Uma sexualidade exacerbada, etc., né? As crianças ali com bebida, cigarro, né? Infelizmente a gente sabe que existe um tipo de perversidade, né, de algumas pessoas que sentem esses prazeres sexuais com crianças, né? Isso é uma realidade, a gente não pode negar, né? E a gente precisa jogar luz, como o Felca fez, né? Justamente para combater. E a gente fica, inclusive, muito feliz que a sociedade acolheu e abraçou, né, essa denúncia que o Felca realizou, né? Professora Sheili, o que você tem a dizer sobre isso, sobre esse vídeo? O que te pareceu quando você viu o vídeo do Felca? Você já estava por dentro, né, de tudo que acontece no Discord? O que você pode falar sobre tudo isso? Uma alegria sem fim, porque ele pautou o país em algo que a gente fala bastante, sim, há muito tempo, mas todo mundo precisa conversar sobre isso, né? A gente tem no nosso país 68 milhões de adultos que já sofreram violência sexual, geralmente na infância. E com as redes sociais, essas violências contra a dignidade sexual das crianças aumentam muito.
né? Como a gente viu no vídeo dele, a gente tem essa adultização e essa erotização que acontece ali. Então, eu tô muito feliz. Eu não podia falar nada, todo mundo tava me mandando vídeo. Sheili, você não vai comentar porque eu tava sofrendo ameaças e não podia. E hoje eu posso falar porque foram presas, as pessoas estavam me ameaçando. Então, eu só tenho a comemorar, como a Luana falou, não importa quem a pessoa falar. Todo mundo tem que falar, não é uma competição. Todo mundo tem que falar, não importa o seu espectro político. Tem coisas, a proteção da infância precisa ser algo que tá para cima dessas discussões. Ou algum consenso a gente tem que ter, e proteger a infância tem que ser o nosso consenso, e o Felca veio com tudo nessa direção. Então tá todo mundo muito feliz com esse vídeo. Luana e professora, você falou em adultização e erotização, certo? São duas coisas diferentes. Podia explicar essa diferença? A Luana também puder ajudar a gente? Tudo o que é do universo adulto vai ser uma adultização. Então, dirigir, fumar, usar salto alto já pode ser uma adultização, mas também uma erotização. Toda sexualização e erotização é uma adultização, mas não necessariamente uma adultização é uma sexualização. Ah, tá. Isso. Perceberam? Então, todas essas coisas. E a gente tem que falar, Rogério, que como o doutor Senzi falou, o princípio da máxima proteção da criança, ele foi encampado na Constituição de 88. São 37 anos que nós estamos lutando contra a adultização de crianças. Desde o Código Civil de 2002, que regulamentou, inclusive o casamento civil. Para quem não sabe, até 2002, meninas de 12 anos poderiam se casar e meninos a partir dos 14, tá? 2002, eu não estou falando de 1900 e bolinha, tá? Então, a gente está falando disso. A gente está falando sobre o combate, que eu acho que a maioria de nós pegamos, sobre o combate contra a erradicação do trabalho infantil. São tantos aspectos de luta contra a adultização de criança, de conseguir com que essa criança viva somente essa fase de infância, estudando e se preparando para o mundo adulto, que é quando esse mundo real ele começa a ser ali combatido e as leis vão mudando, vem o mundo virtual completamente na contramão, atropela tudo. E a gente ficou assistindo parado essa adultização acontecer nas redes sociais, no nosso celular, num like, achando que não tem nada demais, achando que é só um engajamento, achando que é bonitinho, é o outro, é o fulano, quando na verdade os riscos que estão por trás disso é o que a Sheili falou, não é necessariamente uma erotização, mas com certeza vai desenvolver aspectos psicológicos nessa criança, vai sofrer aspectos educacionais, sazonais na família, nas relações dessa criança. Então, assim, a adultização que o Felca trouxe no vídeo muito bem, ele trouxe 2 pontos importantes e que a gente acredita que vamos discutir. Não só quem lucra com isso, mas também a omissão das plataformas que continuam assistindo como nós assistimos como telespectadores. E a gente precisa agora criticar e combater. Joel. E um mau exemplo, né? Oi, Perdão. desculpa, E um mau desculpa. exemplo, eu peguei um dado aqui do Instituto Alana, 38% das meninas de até 4 anos de idade, veja, meninas muito pequenininhas, estão insatisfeitas com o seu corpo e quase 40% das que têm entre 9 e 10 anos fazem dieta. Meninas de 9 anos fazendo dieta. Deus. Onde elas estão aprendendo isso? Onde elas têm esse exemplo? Por isso que eu acho que o vídeo dele foi tão pontual, porque é naquele cotidiano que a gente está quase habituado a ver e acha comum. Só que isso está influenciando toda uma geração de criança muito pequena. Eu queria colocar o Joel no papo, porque a gente vai começar a falar sobre algoritmo, né? Né, Joel? Você trabalha em rede social, você já denunciou várias coisas, e quando a gente estava falando muito de Discord, parecia uma coisa muito distante para todo mundo, inclusive para mim que não uso o Discord. Mas quando o Felca começa a falar Instagram e TikTok, aí todo mundo fala, putz, é verdade. Essas coisas incomodam há muito tempo as pessoas, com dancinhas, com essa sexualização e tudo mais, mas parecia que estava todo mundo esperando realmente falar, quando a gente vai falar sobre isso? E aí, Joel, é uma coisa que dá para lutar ou o algoritmo é uma coisa tão forte assim que não pode ser mudado e que começa a aparecer essas coisas? Tem que partir do governo, da plataforma? Quem que pode fazer essa mudança? Além da gente fazer essa gritaria e pedir por essas mudanças? Eu acho que o algoritmo, ele parece ser um ser que não tem responsabilidade nenhuma, né?
As pessoas falam do algoritmo como se ele fosse apenas uma sistemática que não fosse configurado por seres humanos ou que não tivesse uma intencionalidade. Então os caras falam assim, o algoritmo que está mandando, o algoritmo que envia essas coisas, o algoritmo que percebe isso e aquilo. Se o algoritmo tem a condição de perceber o que você está gostando de assistir e o que você vai consumir cada vez mais para ficar ali, o algoritmo também tem a condição de definir o que é sexualização e o que é adultização de criança e o que pode e o que não pode ver. Então eu acho que essa bomba que o Felca jogou, que inclusive eu até vou deixar bem claro que quando a gente estava antes, eu já procurava bastante desse tema e queria agradecer a Shelly, a Luana, a Carla Albuquerque, a Carol de Felipe, porque é uma mulherada mesmo que vai atrás disso. Tá? O grosso de quem produz conteúdo para ir atrás dessas pessoas que usam as crianças e os filhos para monetizar a vida deles e, de certa forma, monetizar em cima dessa questão da fantasia, quem vai para cima deles é essa mulherada aí. Tá batendo forte. Então, agora o Felca jogou a bomba e cabe às